Olá a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Nós estamos em mais uma reunião do grupo Estudantes da Luz. Nós nos intitulamos espiritualistas, estamos estudando a mediunidade de uma forma do plano material, também do plano espiritual, trazido ali, né, pelos mentores e pelos escritores do além, escritores espirituais. Pelas mãos de Chico Xavier, nós temos o livro acompanhando aqui André Luiz, né? E também Emmanuel, num dos livros já estudados aqui pelo grupo, tá? E nessa noite nós damos continuidade aqui ao capítulo 7 do livro Ação e Reação, escrito ditado por André Luiz ao Chico, né? Que nos presenteou com esse belo livro, com muitos ensinamentos. Então a gente sempre retoma, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui e não acompanhou os outros capítulos, né? Caiu aqui de paraquedas, como falam, né? Nós não temos pretensão nenhuma de ganhar visibilidade, de ganhar like, não. Nós estamos querendo estudar e deixar esses estudos para quem necessita também. Tudo gratuitamente, não tem nenhum ônus. Toda a monetização do YouTube, se houver, será revertida a casas de caridade ou a quem precisa. Tá bom? E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 7, Conversação Preciosa. No capítulo 6 anterior, que está lá neste canal, né? Segue lá embaixo, lá clica, tem uma pasta específica de estudo espírita do livro Ação e Reação e outras mais já estudadas por este grupo também, neste canal Flaubert Menezes, tá ok? No capítulo passado, capítulo 6, que foi o capítulo de Círculo de Oração, André Luiz e Hilário foram convidados por Druso, né, a participarem de uma reunião mediúnica no plano espiritual, lá na casa, na mansão Paz, né? E através de uma tela que mais parecia com um espelho de 3 metros por 1,5 de altura, né? 3 metros de largura por 1,5 de altura, eles, através do pensamento puro e das ações, eles doaram a sua energia para que se materializasse o ministro Sânzio, né? E ele foi tomando as decisões e orientações para o grupo, advindas ali de algumas pessoas que estavam em tratamento na Mansão Paz. E agora, nesse capítulo 7, que fala Conversação Preciosa, o trio, Druso, André Luiz e Hilário, vão conversar com Sânzio. E é uma conversa que neste capítulo 7, antes nós estávamos aqui conversando com o grupo, né? E eu preocupado com que esse capítulo vai se estender para mais de 1 ou 2 ou até mesmo 3 segmentos de vídeos, né? Nós resolvemos andar na toada onde nós detalhamos mais ainda os conhecimentos de Sânzio, né? Porque a pressa não é amiga da perfeição. Então nós vamos estudar na medida que nós conseguimos avançar. Então possivelmente esse será o primeiro de 2 ou 3 capítulos que nós entraremos no capítulo 7. E que começa da seguinte forma. Druso apresentou André Luiz e Hilário ao ministro Sânzio, informando sobre o estudo das leis de causa e efeito e as esferas da dor. Mas à vontade, o ministro Sânzio responde: a dor estudo-a também, pois sou funcionário dos abismos. Olha só, uma entidade de um plano muito superior, se intitulando funcionário do abismo. Como a gente sempre traz as informações, né? As entidades de alta hierarquia e de uma elevação espiritual muito grande não estão no planeta feliz, não estão no planeta puro. Eles estão trabalhando em planetas menos avançados para que todos avancem e ele seja útil. E ele continua:
trago a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos que padecem animalizados há séculos nos espinhadeiros infernais, mas, cruzando as trevas, nunca presenciei alguma criatura esquecida pela divindade. Olha só. Como um pai amoroso que nos deu a vida eterna e parte de si vai esquecer de um filho? Pois todos nós também somos partes do Pai. O Pai está em nós, assim como nós estamos no Pai, Deus. E André Luiz, então, mentaliza, né? Pensa, né? André Luiz registrou na alma sua bondade e sabedoria. Até o momento, conviveu com inúmeros instrutores nos diversos livros, né? Dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Foram 13 livros. Então ele comenta que esse livro, se eu não me engano, é o 6º, tá? O 6º ou o 7º, se eu não me engano. Ele comenta, né? Até o momento ele conviveu com inúmeros instrutores de observação magistrais, mas nenhum trazia tanto carinho, admiração e respeito ao sentimento. Para a gente poder imaginar o tamanho da iluminação espiritual, da evolução desse ministro de Sanzio, né? Cintilações roxo-prateada nimbavam sua cabeça, exteriorizando seu magnetismo. Tinha a impressão de falar com meu pai ou com minha mãe, pensava André Luiz, ou a quem me cabia dobrar os joelhos. Eu me recordo de uma cena tão bonita e que mostra vamos falar assim, que mostra não é uma carência, como eu vou dizer. Oi Mariana, boa noite, tudo bem? Fica à vontade, viu? Ó, o Beto comenta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou lembrar da palavra já já. O abismo é a esfera mais densa e trevosa do umbral. E mesmo nesses locais os benfeitores atuam em busca de auxílio aos sofredores. É isso aí, Beto. É isso mesmo. Eles estão ali buscando auxílio a todos, né? Humildade, a palavra, humildade. Então eu lembro de uma cena do ministro Clarencio no nosso lar, quando recebe André Luiz. E o Clarencio cai de joelhos na frente do André Luiz para poder conversar com ele de uma forma tranquila, né? Então, ele está ali movimentando e mostra toda essa humildade quando ele cai, no caso ali, de joelhos na frente de André Luiz, tá? Deixa eu comentar aqui. Mariana, eu acho que o seu microfone ficou... Ah, fechou. O microfone estava aberto, ele fechou, tá bom? Então, mostrando assim um ministro de alta hierarquia, superioridade moral e espiritual, ficando de joelhos à frente de André Luiz. Então, demonstrando que ele, né, estava à disposição de André Luiz. Isso me marcou bastante, né? Então aqui, André Luiz tem a mesma sensação de dobrar os joelhos à frente de um senhor, uma voz doce e olhos cintilantes, como disse, né, no capítulo anterior, né? E aí ele continua: de emoções, lágrimas rolaram a face. Então André Luiz lembrou de alguma coisa cravada no seu íntimo, no seu corpo mental, que de pura emoção lhe chorava. Eu acho que alguém que já participou de uma mesa mediúnica já deve ter tido a mesma sensação. E eu tive essa sensação quando uma vez, numa mesa mediúnica, uma entidade, uma preta velha, foi dar uma mensagem, né, para o grupo espiritual. E onde a Clarinha, acho que a Clarinha estava presente junto, né?
E tamanha foi a emoção e o amor que ela emanava no ambiente ali, que eu não contive. O olho encheu de lágrimas, aí a lágrima escorreu, sabe assim? Eu tentando, todo envergonhado, tentando esconder, né? Aquela emoção toda, né? Vamos falar assim, é a saudade, a vontade de ter essa paz toda e todo esse amor que a pessoa emana, né? Então a gente sente essa emoção muito forte com a gente. É muito bonito, muito legal, tá? Alguém já sentiu isso em alguma reunião mediúnica? Alguém já sentiu? Se quem quiser falar, fica à vontade, tá? Então vamos seguindo. Ó, e aí ele continua assim, ó. André Luiz, né? Passei a ver Sânzio dominado por grandeza humilde. De onde vinha o vulto tão ilustre e tão simples alma? De onde eu conhecera aqueles olhos belos e límpidos? E qual lugar lhe recebera um dia o amor divino? Olha só, uma declaração, né, de carinho, de amor e carinho a Sânzio, né? Com a sensibilidade do professor, de um professor, avançou para mim e observou carinhosamente Sânzio, né? Pergunte, meu filho, sobre as questões não pessoais e responderei quando puder. Então, a partir daqui, eu vou confessar que eu fui assim constrangido a não conseguir mais fazer resumo algum. Porque a partir da pergunta de André Luiz, nós temos uma enxurrada de ensinamentos. Uma enxurrada de ensinamentos muito grande. Então eu vou começar a pegar passo a passo do nosso PDF, do nosso livro aqui, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que Sânzio vem dizer. Então, olha só. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar-me. Grande benfeitor, exclamei comovido, André Luiz, né? Buscando olvidar os meus próprios sentimentos. Poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Olha só, a gente ouve pouco na questão do karma. Vamos colocar no Espiritismo segundo Kardec. Vamos colocar assim, que as pessoas chamam de kardecismo, né? Porém, muito falado no hinduísmo, muito falado na Umbanda, no Candomblé, né? Então, espíritas, né, buscam vamos falar assim, na imagem do karma, a expiação necessária para a educação do espírito, né? E vamos ver então o que o Sânzio tem a comentar sobre isso. Olha que interessante, a grandiosidade que ele tem. Sânzio retomou a posição que lhe era habitual, junto ao espelho cristalino, e obtemperou. Sim, o karma. Expressão vulgarizada entre os hindus que... Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa entrando. Boa. Boa noite, Mariana, tudo bem? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Vulgarizada entre os hindus que, em sânscrito, quer dizer ação. Ação. A rigor designa causa e efeito. Olha lá. De vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores, para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Espera aí. O que o Sânzio quis dizer é que a lei de causa e efeito, como ele está colocando aqui,
que alguns chamam de karma, ele vem magnetizado por uma nação, por uma família, por uma instituição, por uma raça. Olha que interessante. A gente consegue ver a questão das raças e dos povos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele relata os 4 povos exilados do sistema de Capela, que são os egípcios, os hindus, os chineses e os arianos. Os 4. E que esse karma coletivo, essa ação e reação coletiva, colocou eles em certas regiões do planeta, específicas e necessárias. Onde os hindus, na Índia, os chineses, na China, os egípcios, no Egito, e os árias, próximo da região da Europa, onde ali se distribuíram e povoaram a Europa como um todo. E que hoje, os egípcios, a maioria, voltaram ao sistema de Capela. A maioria dos hindus também voltaram ao sistema de Capela. Muitos chineses não voltaram ainda. Não voltaram porque deles vai partir a paz do planeta. Já já. E os arianos, com a intenção muito forte da guerra, buscaram a dominação. Aí nós temos todas as guerras passadas pela história que nós temos na Europa. E que muitos deles, já com a tendência à melhora, foram enviados para outros locais do planeta, como o Brasil, Estados Unidos, alguns para a Austrália. Então, a expiação continua. Eles estão nos ajudando e estão migrando. Então, o que o Sanzio disse aqui é que a necessidade do karma coletivo veio trazido do planeta de origem, do sistema de Capela. Lembrando que o sistema de Capela é formado por diversas estrelas e diversos planetas. Não o planeta Capela, mas sim o sistema, que é o sistema de cocheiro que eles chamam, né? Então, olha quanto aprendizado aqui traz, e a tradução que vem lembrando nesse grupo de estudo. Então vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor, tá? Abram o microfone, podem ficar à vontade. Então o ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, olha lá, criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade. Estou começando a ficar assustado, mas tudo bem. A se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável, ou seja, não há loucura. É firme o sistema de justiça. Como diz Emmanuel para o Chico, não há injustiça, e sim injustiçado de hoje, mas nunca injustiça. Sanzio acaba de confirmar mais uma vez. A se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Se no círculo das atividades terrenas qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas em que lhe falem a responsabilidade, as contas para basear a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem.
A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Então nós temos níveis de entidades que vão orientar o nosso crescimento espiritual. Mesmo que essa orientação seja de uma educação extremamente rígida. Imagine passar 28 anos preso como Nelson Mandela. E a maior parte do tempo na solitária. Olha a grandeza desse homem que depois que foi libertado, sem derramar uma gota de sangue, ele libertou a África e trouxe a paz. E foi presidente da África do Sul. Chegando no dia da posse, colocando do seu lado o carcereiro que o acompanhava e muitas vezes humilhava na cela. Olha a grandeza e o ensinamento na educação a esse espírito tão grande e que para ele foi necessário. Quem aguentaria tudo isso? E quem não faria diferente do que Nelson Mandela fez? É muito forte. E continua. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados, a concessão de empréstimos e moratórias. Olha só, empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. Bem eterno. E nas regiões atormentadas como esta, que eles estavam, né? Varridas por ciclones de dor regenerativa. Dor regenerativa, como a gente sempre comenta aqui. A dor, ela é um medicamento, um educativo que regenera o espírito, né? Temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes em que tem a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. Bem puxado, bem falado também. Boa noite, Emanuele. Chegou aí, eu não falei boa noite, tudo bem? Bem-vinda, viu? Então nós temos ali toda uma complexidade, uma trama de um sistema com entidades sábias e angélicas orientando a evolução de todos. Todos. Imaginemos nós que a cada um tem uma parte que contempla na criação. Imaginemos que, vamos pegar uma coisa bem mais tranquila para a gente poder entender. Imagine um veterinário extremamente bondoso, competente, conhecedor da espiritualidade e extremamente amoroso aos animais ao ponto de, quando desencarnar, ele se dirija a uma entidade que cuide dos animais no mundo espiritual
e que ele tome conta da evolução de certos seres ali. Seres estes que são primitivos, que necessitam de passar por alguns obstáculos e algumas atividades na sua reencarnação para que possam adquirir inteligência, carisma, obstinação, agressividade para se proteger, cuidado e carinho. Então, a inteligência a ser desenvolvida requer cuidado muito maior. Então imagina, nós e os animais, a distância que existe. Agora imagina a mesma distância para as entidades superiores que cuidam de nós. Imagina as entidades que cuidam de planetas superiores ao nosso, que já estão mais adiantados na regeneração, estão passando por um mundo feliz. E as entidades dessas regiões. Aí a gente se sente uma poeira no ambiente. Olha só. Uma poeira. E ele continua. As regiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores. Porquanto nas primeiras, no céu, encontramos a crescente glorificação do universo, e nas segundas, o inferno, a purgação, a regeneração indispensável à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. É muito profundo. Parece que assim, nós temos esse conhecimento de que nós precisamos melhorar. Mas do jeito que o Sanzio aqui está comentando, parece que assim, ele encurta a corda do cabresto e a gente fica assim, pasmo. Tamanha explicação exata e objetiva do que é ação e reação e o que nós temos que, vamos falar assim, que expurgar do nosso espírito e expiar como forma educativa de elevação espiritual. Por isso a necessidade desse estudo mais calmo. Pessoal, estou falando demais aí, vocês fiquem à vontade, hein? Ou todo mundo está bem, vamos falar assim, assustado com os ensinamentos, né? Bom, continuando. Ante o intervalo espontâneo, e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversação, aduzi com interesse. Como saber que, sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância, em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais? Olha só, que pergunta magnífica. Então, esses tesouros de amor distribuídos em abundância em favor a todas as criaturas é também equivalente na observação todas as direções dos bens universais? Pergunta André Luiz, olha só. E Sanzio responde: efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou Sanzio bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito,
é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, a mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Meu Deus! Imaginem um universo de uma hora para outra assim, ó, sumir e começar de novo. Simples assim. Mas eu acho não, tenho certeza, né, que na minha pequenez dando esse exemplo, imagine que Deus não faria algo desse porte, né, do que já foi criado e a necessidade das criaturas estarem se desenvolvendo, né? Fala, Beto, fica à vontade. Clover, é assim, só o quanto é rico essa passagem, né? Quanto é rico essa passagem, porque assim, desde quando tem lá a criação da mônada, né? Já Sim. tem lá os seres superiores cuidando de cada uma delas, cuidando de cada uma, então em todos os estágios da evolução, né? Sempre tem alguém lá, um mentor, alguma coisa cuidando, né? É Sim, complexo até para pensar nisso, né? O quanto isso é grandioso, né? é verdade, é verdade. Essa mônada celeste aí que é, vamos falar assim, é criada para que se desenvolva um sistema, né? Ele vem desde das partículas de criação dos planetas, né? Até a migração de entidades espirituais a este planeta cujas partículas foram recém-criadas para se desenvolver e um dia serem um anjo, um querubim, né? Ser um Jesus. Então é muito grande e assim, o tempo, como Einstein diz, o tempo é relativo a quem vê, a quem observa. Imagine o que é 1 milhão de anos para Jesus, que há 4,6 bilhões de anos atrás estava desenvolvendo o planeta Terra. Já era Jesus, já era o ser puro. Então já se passaram 4,6 bilhões de anos. E o que é 1 milhão de anos para ele? Então o tempo é relativo. E nós aqui, olhando para 80 anos, 90 anos, achando que é muito. Ou, agora com esse sentimento, né? Pouco, até demais. Né? Bom, impressionante, né? Esse estudo aqui realmente ele vai de uma profundidade que mexe lá no fundo, né? De todos nós. E vamos continuando, né? Aqui. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado na terra ou nos outros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Pai Eterno os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, não de propriedade do todo misericordioso, que nos los concede a título precário, a fim de que venhamos utilizá-los com aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de todo modo a entrarmos na posse definitiva
dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria com que, em futuro remoto, lhes retrataremos a glória soberana. E aí a gente para e pensa, né? Como é pequeno pensar ou um pequeno grupo de pessoas a tomar posse de uma pequena terra para que ali seja feito algo, como está acontecendo na guerra da Rússia e da Ucrânia. Hoje, nós estamos em 2023, dia 24 de agosto, dia 24 de fevereiro de 2023. Então imaginemos também na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, onde os nazistas quiseram tomar o poder do planeta. E na Primeira Guerra Mundial, disputando forças e territórios, sendo que nada daqui é nosso, somente emprestado, somente por empréstimos. Então assim, a gente fica imaginando hoje, né? Tudo que nós conquistamos, vamos colocar assim entre aspas, conquistamos através da nossa, como eu vou dizer, do nosso merecimento, do trabalho, vão ficar. Vão ser transmitidos a outros, que vão também tentar conquistar através do trabalho. Nossa casa, o nosso carro, algo a mais, roupas, tudo é por empréstimo, através do trabalho, do suor do trabalho. E esse trabalho suarento ensina diariamente. Diariamente. Ele continua, né? Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear inevitavelmente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. Olha só, egoísmo. Tudo que nós temos e que nós brigamos por manter ou queremos mais é o sentimento egoísta. Tudo. Sanzio registrou-me os pensamentos, porque acentuou com um paternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples posição. Bom, vamos exemplificar isso tudo. Como foi falado, até eu usei esse exemplo hoje, dentro de uma sala de aula, né? Quando um aluno de 13 anos falou assim para mim: eu vou ser muito mais feliz se eu tiver muito mais dinheiro. Eu olhei para a pessoa e falei assim para ela: será que a pessoa que tem uma Ferrari, ela vai ser mais feliz que a pessoa que tem uma Brasília velha? E se essa pessoa que tem a Ferrari, de tão ambiciosa e orgulhosa, afastou todos da sua família e hoje anda na sua Ferrari sozinho, solitário, com o sentimento de ter alguém dividindo afeições do modo puro e altamente sentimental? Enquanto a pessoa que possui uma Brasília velha tem a sua família ao lado, sorrindo, tomando café juntos, dividindo alegrias e aflições.
Quem está rico de verdade? Aquele que possui um carro de alta tecnologia, onde é visto por muitos como a ambição de sua vida? Ou uma felicidade de ter ao lado pessoas tão queridas, cuja experiência marca para o resto da eternidade? Quem é mais rico? E todos olharam para a pessoa e olharam para mim e concordando, né? Muitos deles assimilando. E esse conhecimento que não é meu. Sanzio só está nos lembrando, mas esse conhecimento está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não só no Evangelho, nos Evangelhos e na Bíblia. Então a gente tem a certeza, né, de que tudo isso, quando a gente cai em si, é emprestado, né? Olha o Beto aqui, escreveu aqui, ó. Em geral, quem tem muitas posses está mais sujeito a ser ferido no seu orgulho, pois a humildade é um antídoto contra o autossofrimento. Olha lá, é isso mesmo, Beto. Perfeito, perfeito. O Beto faz algumas colocações aqui muito pontuais, muito assertivas, né? É isso mesmo, Beto. Muito bom, muito bom. Bom, ele continua, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina. Por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito, em que... Deixa eu ver aqui onde eu estava. Os princípios de causa e efeito, em que toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos ou débitos que lhes atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações, através dos nossos pensamentos, palavras e atos, que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Meu Deus! Ou seja, a vida é sua. Estrague-a como quiser. Porém, quanto maior o conhecimento de si mesmo e o conhecimento da verdade, como diz Jesus, e a verdade vos libertará, a verdade nos liberta desse sofrimento de posse, desse sofrimento ambicioso de ter, de juntar, de quilatar propriedades, bens. Nos deixa calmo, porque sabemos que um dia isso tudo vai ficar. Mas vai me deixar mais confortável. O que é a palavra confortável? Ser visto
bem dentro de uma sociedade, ser admirado por pessoas que você acredita serem admiráveis, então, são atos a se pensar, a se refletir. Através dos conhecimentos que Sanzio está trazendo para nós, descortina para a gente toda a sabedoria e as leis divinas, incorporando em nós, se tivermos ouvidos para ouvir. Não que nós sejamos daqui para frente um miserável que não tenha nada, não, mas que possamos dar menos valor à matéria e mais valor ao que nós temos de constante, de absoluto, as experiências evolutivas, as emanações de afeto, de carinho, uma simples oração vai nos trazer o entendimento e a paz de uma maneira mais assertiva. Pessoal, eu acho que eu vou parar nesse pontinho aqui para a gente dar continuidade e não entrar mais em uma explicação e a gente aumentar muito o nosso tempo aqui de gravação, tá? Então eu vou parar nesse ponto. É isso mesmo, ó. A Emanuele comentando aqui, ó. Incrível como sempre me foi dado o suficiente. E como em face do maior desespero, nada nunca faltou. Eu agradeço inclusive todos os dias a espiritualidade por nunca ter sido ambiciosa. E as pessoas que pensavam o contrário tinham rompantes de ganância e de que só seriam felizes se fossem milionárias. Saíram uma a uma da minha vida. Ó, agradece, graças a Deus, porque isso contamina. Isso contamina. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Pessoal, e aí? O que vocês acharam aí desse capítulo? Acho que passou um terço do capítulo, não chegamos nem à metade, acredito. Né? Acredito eu. E aí, Beto? Ô, Flauber, foi uma coisa interessante, né? Tem aquela entrevista que o Kardec fez com o morador de Júpiter, né? Sim. Que é um orbe mais evoluído, né? E lá, numa das perguntas, o Kardec pergunta sobre isso. Se lá tem diferença, né? De quem é rico e pobre, né? E aí fica uma lição pra gente, porque ele fala o seguinte, não, lá tem, não é todo mundo igual. Só que assim, cada um recebe os recursos de acordo com suas necessidades, de acordo com suas responsabilidades perante a sociedade lá, né? E aí aqui, trazendo isso para a Terra, né? É essa visão que nós temos que ter, né? Porque não é um problema você ser rico ou ser pobre, mas é você entender como as ferramentas são trazidas até você de acordo com suas necessidades reencarnatórias e o seu contexto de realidade, né? Exatamente. A gente pode pegar aí vários exemplos, né? Como que Chico será que iria atingir tantas pessoas se ele fosse milionário? Então, e aí a gente tem toda a passagem, a vida do Chico, e a gente pega hoje os expositores espíritas, né? Assim, os não tão novos, mas aqueles que já estão bem aquilatados entre nós, né? Você pega o Divaldo, ele não é uma pessoa que tem posses. Ele foi uma pessoa que criou a mansão do caminho, né? Para poder servir como falar assim, um orfanato. E aí foi crescendo através do trabalho. Os filhos do orfanato, como ele mesmo fala, né, que ele já adotou centenas, né,
foram se formando em medicina, foram ficando lá dando assistência a outros dentistas e outros fisioterapeutas. Então a casa foi crescendo de certa forma, né? Mas agora, pegando assim na questão de bens materiais, nós temos ali a Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito conceituadíssimo, e que ele sim tem posses, fala assim, e tem uma condição financeira muito grande, né? Mas isso não sobe a cabeça. Ele está trabalhando ali com as pessoas, dando palestras, ele é um entendedor, ele traduziu, né, a Bíblia, né, e faz um trabalho tão bonito nas redes sociais e na divulgação da doutrina. Outros médios, como Décio Iandoli, né, um médico também, o Dr. Sérgio Felipe, neurologista, quem mais? Outros, Paulo César Frutuoso, também outro médico. Então, Marlene Nobre, né, quando ainda viva. Então, assim, várias pessoas que têm uma condição financeira bem, vamos falar assim, bem folgada, né, e que desenvolveram trabalhos magníficos. Então, não é a questão de ter muito ou ter pouco que vai fazer a pessoa ser humilde, né? É o conhecimento. É o conhecimento, é a satisfação de estar se doando, né? Graças a Deus, né? Ainda bem, e aí de acordo com cada um segundo as suas obras e necessidades, né? Mas é isso. Mais alguém, pessoal? Vai fazer um comentário? Quer colocar alguma coisa, um exemplo, algo mais? Não? Então acho que podemos fechar, né? A gente fecha essa noite aqui. Então a gente agradece a companhia do pessoal de casa e quem vai assistir aos vídeos mais tarde, né? Mais neste ano 2023 ou posteriormente, né? Muito obrigado por contemplar aqui uma parte desse capítulo. Então nós esperamos a todos ali na próxima parte desse capítulo 7 do livro Ação e Reação. Nos vemos em breve. Até mais.